E é isso aí, pessoal do terceiro, pessoal do curso. Ó, continuação do módulo 27 dos tigres asiáticos. Só para a gente relembrar, no nosso último vídeo a gente deu uma bela de uma rabiscada nesse mapa que está na apostila de vocês, mas a gente também conseguiu fazer uma análise bem bacana do caminho que as indústrias multinacionais elas vêm percorrendo, porque isso é um processo contínuo, né? Vem percorrendo desde o término da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, a partir de agora, a gente vai falar mais especificamente dos países conhecidos por tigres asiáticos. Certo? Então, naquele vídeo lá atrás, eu comentei com vocês que esses países, os tigres asiáticos, eles têm em comum o histórico de uma industrialização muito rápida, muito agressiva, pós-década de 70. E o importante é a gente conseguir entender a receita para esse milagre, porque foi uma industrialização quase que milagrosa. No prazo de 10 anos, saírem do anonimato e começarem a figurar entre as 10 maiores economias daquela época, então é uma industrialização milagrosa. Então vamos tentar conhecer, descobrir a receita para essa industrialização agressiva dos tigres asiáticos. Então, estes 4 territórios aqui são os tigres. Coreia do Sul, o maior deles, Taiwan, uma ilha aqui do lado da China, Hong Kong, que é um território administrativo hoje pertencente à China, e aqui Singapura. Singapura que é como se fosse uma cidade-estado, é um país pequenininho, do tamanho de uma cidade mesmo, tá? E esses 4 são os tigres asiáticos. Essa industrialização, ela se deu voltada para a exportação. Então a gente usa esse termo aqui, ó, processo de IOE, industrialização para exportação. Podemos ainda falar que esses países são plataformas de exportação ou ainda zonas de processamento e exportação. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que essas indústrias, elas não visaram, em um primeiro momento, atender ao mercado interno desses países. Eles não visaram substituir as importações destes países. Eles eram, não sei se eu posso usar esse termo, tá? Isso a gente usa no popular, mas era uma espécie de barriga de aluguel. Tá? Então as indústrias estavam lá para produzir e o foco era os países de origem dessas indústrias. Então eram produtos feitos para exportação. E o que esses países ofereciam para atrair todos esses investimentos? Gente, é o trivial. Tá? É aquela boa e velha lista de atrativos. Então a gente tem aqui uma oferta de mão de obra que é barata, que é numerosa, que posteriormente foi se qualificando, porque esses tigres asiáticos foram também investindo na educação para qualificar essa mão de obra, tá? É importante a gente caracterizar também essa mão de obra como sendo uma mão de obra disciplinada. A gente fala aqui daquela cultura asiática, da disciplina, do comprometimento, né, da rigidez, do trabalho militarizado mesmo. E isso enche os olhos das grandes empresas. Né? Quem não quer uma mão de obra dessa? Não é verdade? Esses países forneciam isenções fiscais, são impostos mais baratos. Em algumas áreas destes países, eles criavam zonas industriais onde os próprios países forneciam terrenos para as empresas se instalarem, davam o terreno. Esses países ofereciam livre remessa de lucros para a matriz. O que isso quer dizer? Quer dizer que o lucro sai do país sem pagar imposto, é uma movimentação financeira isenta de impostos. Tá? Então, que o lucro aqui
eu mando lá para minha casa e não pago nada a mais por isso. Somando todo esse quadro de atrativos, as leis ambientais, aqui eu escolhi um termo, como o próprio nome diz, brando, né? Eu escolhi um termo bem light. Falar de leis ambientais brandas, muitas vezes é esconder a real situação. Eram leis ambientais fracas, frouxas, né? Você pode poluir e você ainda está dentro da lei. E isso atrai as empresas. Beleza, pessoal? Então, esses países ofereciam todos esses atrativos. Só que tem uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês. Década de 70 é a década de 60, a década de 70 são as décadas mais quentes da Guerra Fria. E a gente não pode esquecer disso quando a gente fala do surgimento dos tigres. Percebam a posição destes territórios. Eles estão no quintal da União Soviética, do ladinho da China. A União Soviética, a Rússia aqui, o Vietnã está por aqui. Então, esses investimentos foram direcionados estrategicamente para áreas na vizinhança do socialismo, como forma de marcar território em uma área em que o socialismo tinha tudo para exercer um poder de domínio econômico, político. Tá? Então a gente não pode esquecer o fator geopolítico, formar uma espécie de cordão de isolamento soviético, criar ali uma barreira capitalista para a expansão do socialismo. Certinho? Então vamos dar sequência. O primeiro tigre que eu queria apresentar para vocês é talvez o principal, que é a Coreia do Sul, tida hoje por muitos como sendo um país desenvolvido, porque foi aquele país que melhor soube reverter estes investimentos para o desenvolvimento social. Então a Coreia do Sul foi o país que melhor conseguiu aproveitar essa entrada de capital externo para poder engatar aí um desenvolvimento social. Hoje a Coreia ela é grande produtora de tecnologia no que diz respeito à informática. A internet coreana é super avançada, sul-coreana, né? Nós estamos falando da Coreia do Norte ainda. A Coreia do Sul tem multinacionais de alcance mundial. Então a gente pega aí Hyundai, a gente pega aí Samsung, LG, então são multinacionais sul-coreanas. Aliás, essas multinacionais, elas são conhecidas por chaebols. O que é uma chaebol? Uma chaebol, presta bem atenção, é como se fosse uma empresa familiar, mas que atua em vários ramos da indústria. A gente conhece, por exemplo, a Samsung pelo celular, pela televisão, mas na Coreia, o grupo Samsung, que é controlado por uma única família, e a presidência desse grupo é tipo hereditária, o grupo Samsung tem mineradora, os caras fazem seguro de residência, seguro de vida, seguro de carro, os caras têm rede de alimento, é um negócio bem bacana. Então é o mesmo grupo que mundialmente é famoso pelos eletroeletrônicos, mas que na Coreia do Sul, cara, domina um monte de setores. A LG, mesma coisa, Hyundai também. Então, as chaebols são esses conglomerados familiares que atuam em vários campos, beleza? Mas que mundialmente são conhecidas por um ou outro só desses campos. No caso, a Hyundai nos automóveis. Só que a Hyundai lá na Coreia do Sul fabrica moto, motor de barco, fabrica uma porrada de coisa aí. Tá joia? Essa península da Coreia já foi dominada pelo Japão até a Segunda Guerra Mundial. E o Japão, saindo derrotado da Segunda Guerra, foi obrigado a abandonar todos os territórios que ele detinha
fora do seu arquipélago. E naquele esquema lá de organização pós-guerra, a Península da Coreia foi dividida em duas, tá? Entre a Coreia do Norte, com administração socialista, e a Coreia do Sul, com administração capitalista. Eu não preciso nem falar que um negócio desse não ia dar certo. Tanto que a gente tem aí a Guerra das Coreias como sendo o conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Bom, pessoal, nessa fronteira hoje existe uma região que nós chamamos de zona desmilitarizada, tá? É uma área que abrange um pedacinho da Coreia do Norte e um pedacinho da Coreia do Sul, onde não tem exército, não tem nada militarizado, certo? A Coreia do Norte é um país que ultimamente vem causando aí a nível mundial, porque é um país que tenta se impor pelo seu arsenal nuclear. Então a Coreia do Norte não faz questão nenhuma de esconder suas armas, faz ameaça com essas armas. Até um tempo atrás a situação estava bastante tensa, mísseis mirados para a Coreia do Sul, mísseis mirados para o Japão. A Coreia do Norte é um país que politicamente é bastante isolado, tem o apoio principal do seu vizinho China. A Rússia também dá uma moral para os caras, mas nem tanto, porque a Rússia também não curte muito esse papo aí de apoiar a Coreia do Norte. A Coreia do Sul já é outros 500, né? Os caras totalmente inseridos aí na globalização. Mas quando a gente fala de Coreia do Norte, a gente está falando aí de um país que é socialista, de um país que é muito misterioso, porque ninguém sabe ao certo o que acontece lá, né? Os presidentes, se é que eu posso chamá-los assim, eles são uma espécie de... eles são vistos como uma figura divina. Então é tipo Deus no céu, o Kim Jong-un na terra. Kim Jong-un que é filho do Kim Jong-il, que governou antes, né? Neto do Kim Il-sung. E tipo, esses caras morrem entre o filho e todo mundo com essa postura, com essa imagem divina. Eles são endeusados lá, né? Então a Coreia do Norte, ela é muito conhecida por todas essas questões. Bom, nosso segundo tigre é Taiwan, também conhecido por Ilha Formosa ou República Nacionalista da China. Vale lembrar que Taiwan é ocupada pelo Partido Capitalista Chinês, que em 1949, com a Revolução Chinesa, é expulso da China, né? Então, os membros desse partido, que na verdade se chama Partido Nacionalista, se mudam para Taiwan. O líder desse partido, Chiang Kai-shek, ele funda Taiwan como sendo a China capitalista. Quer ver? Vamos dar uma olhada no mapa aqui para a gente ver certinho onde que fica Taiwan. Esse mapinha aqui é bom pra caramba, é meu titular. Ó, então a gente tem aqui a China, Taiwan, essa ilha amarelinha aqui. Joia? Aos olhos da galera de Taiwan, Taiwan é um país independente. É reconhecido pela ONU também, né? Quem não reconhece Taiwan? Os chineses, que dizem que Taiwan é como se fosse uma província rebelde. Não existe violência, tá? A China não invade Taiwan, eles comercializam, tem até um acordo de livre comércio, mas se você for perguntar para a China sobre Taiwan, eles vão falar, ó, Taiwan é uma ovelha desgarrada aí. É uma galera que se rebelou, tá lá, mas pertence à China. Então a China não reconhece Taiwan, mas Taiwan é reconhecido por todo mundo. Tá? O nosso terceiro território é uma região administrativa da China, que é Hong Kong. Hong Kong até 1997, galera, pertencia ao Reino Unido. Era um território aí que o Reino Unido guarda desde os tempos do neocolonialismo, lá do século XIX. Em 1997, Hong Kong é devolvido para a China com uma condição:
que nos próximos 50 anos o capitalismo se mantivesse em Hong Kong. Então, até 2047, Hong Kong é, dentro desse acordo, capitalista, democrático. Tá? Em Hong Kong tem eleições, né, para todo ali, uma espécie de, seria o prefeito de Hong Kong, né, todo ali o executivo, o legislativo, né? Mas Hong Kong pertence à China, é só uma região com um grau de autonomia maior, desde 1997. Essa autonomia, ela é econômica, portanto é uma região capitalista, e social. Tem aí a democracia, tem suas próprias leis. O que a China influencia dentro de Hong Kong? E galera, isso é importante. A China influencia na política externa, tá? Então, parceiros comerciais, tarifas, tudo isso de Hong Kong é definido pela China. Então, a China e Hong Kong têm políticas econômicas externas alinhadas. E o exército chinês faz a defesa de Hong Kong. É muito comum a China tentar interferir na política de Hong Kong. Então, tentar nomear candidatos para concorrer às eleições, tá? Tentar coibir manifestações em Hong Kong contra a política chinesa que acontece lá na China. Então, muita gente sai da China para Hong Kong e vai lá fazer as manifestações, tudo. Em 2014 e ano passado se repetiu as revoltas do guarda-chuva. Então, em Hong Kong, a galera estava fazendo protestos contra essa tentativa chinesa de interferir na política. Em Hong Kong, a galera estava fazendo protestos contra algumas prisões que os chineses fizeram dentro de Hong Kong. Tá? E por que revolta do guarda-chuva? Porque esses manifestantes de Hong Kong se protegiam de gás lacrimogênio, se protegiam daqueles jatos d'água que a polícia joga, tudo usando guarda-chuva. Beleza? E para a gente terminar aqui, os tigres asiáticos, Singapura. Tá? Singapura, que é a pontinha da Malásia. Quer ver? Vamos lá no mapa para a gente ver de novo? Então a gente está aqui no mesmo lugar aqui que a gente estava pertinho de Taiwan, só que a gente vai um pouquinho mais ao sul. Aqui nós temos a península da Indochina, o arquipélago da Indonésia, a Malásia, ela está aqui dividida, né? E Singapura é essa pontinha aqui da Malásia. Tá bem? Então, Singapura, pessoal, é uma espécie de cidade-estado com um grau de desenvolvimento bastante elevado. A gente tem o turismo de negócios muito forte em Singapura. Então, reuniões de negócios, eventos e tudo mais acontecem ali. Algumas riquezas minerais, como é o caso do petróleo em suas águas. E guardem essa informação, uma política extremamente controladora e autoritária. Então, a política de Singapura, lá o regime é democrático, mas existe uma tradição de uma política muito pouco tolerante. Tá? A criminalidade, as leis lá são muito severas. Tá bem? Galera, mais recentemente, os tigres asiáticos eles têm tido dificuldades de manter toda aquela força industrial. Primeiro, a China naquela região é um monstro. Então, muitos investimentos fugiram para a China, mas também para aqueles novos tigres. É natural a gente também entender que todo esse desenvolvimento vai trazer aí uma elevação no padrão de vida, consequentemente, um aumento no custo de vida. As coisas ficaram mais caras nos tigres asiáticos. Então, essas empresas também começaram a sair. A crise de 2008 lá dos Estados Unidos colaborou com esse enfraquecimento dos tigres, porque houve uma queda nas exportações, um menor consumo dos produtos produzidos nos tigres asiáticos. Tá? E aí a gente pode falar dos novos tigres, países de industrialização ainda mais recentes, que são uma cópia do modelo dos tigres asiáticos. Copiaram
a receita, né, de isenção de impostos, mão de obra, leis ambientais e tudo mais, tá? Aqui eu trouxe um mapinha dos novos e dos antigos tigres. Para a gente encerrar nossa aula, queria chamar a atenção de vocês para esse gráfico que mostra mesmo, né, a inversão da produção de produtos primários e produtos industrializados. Com exceção de Hong Kong, olha a Coreia, né? A partir da década de 70 já houve essa inversão. Taiwan também houve essa inversão. Singapura demorou um pouquinho, mas se inverte, né? E os novos tigres, a partir da década de 80, começam a ter um crescimento nos produtos industrializados, né, na produção deles, e na década de 90 esse crescimento ele continua. Beleza, pessoal? Ó, assunto importante, porque está dentro daquela lógica do comportamento das indústrias do pós-guerra. Certinho? É isso aí.